Eu sou Rudy Rafael, tenho 35 anos, nasci justamente no ano em que o Brasil passava pelo seu processo de redemocratização. Hoje atuo na FASE e tenho muito orgulho da história dessa organização que surgiu lá em 1961 e contribuiu fundamentalmente para o processo de conquista da democracia no Brasil, seja a partir dos processos de base, trabalhando a perspectiva da educação popular nas comunidades, nos territórios rurais, com povos indígenas, acumulando um conjunto de saberes que permitiram a essa organização estar situada dentro de um campo político que, no fim das contas, foi responsável por garantir democracia no país. E hoje vê esse processo sendo colocado em risco por um governo que não tem compromisso nenhum com a vida, muito pelo contrário, tem como seus ídolos o ditador Brilhante Ustra, defende o armamento da população, quando na verdade deveria estar preocupado com as 60 mil mortes por coronavírus que o Brasil passou nesses últimos meses, a partir da pandemia, que esse governo não tem a mínima capacidade de enfrentar. Muito pelo contrário, tem se mostrado bem efetivo no contexto de aprofundar ainda mais a ameaça de vida das maiorias e principalmente da população negra da periferia, das periferias urbanas do Brasil. Então, a FASE nesse contexto, nessa semana especialmente, vive um processo de mobilização junto com várias organizações da sociedade civil pelo Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro porque Bolsonaro se elegeu dizendo que ia mudar o país para melhor, ia resolver um conjunto de problemas e, na verdade, só tem amplificado a crise política, a crise econômica que o país passa. Hoje, as estimativas é que a gente feche o ano com um tombo de mais de 6% no produto interno bruto do país. As desigualdades aumentaram no contexto de pandemia. Paulo Guedes prometeu que com a reforma da Previdência, que só prejudicou e tirou direitos da maioria da população, a economia do país ia melhorar e, na verdade, a gente está vivendo uma das maiores crises com desemprego recorde e a gente vai sair dessa pandemia perdendo muita gente querida e perdendo muito de democracia e muitos direitos que a gente tinha conquistado com muita luta. Além disso, esse governo tem cometido um conjunto de crimes de responsabilidade, né? Tem esse governo Bolsonaro, o próprio presidente, tem participado de atos na defesa do AI-5, da volta da ditadura. Existem várias outras crimes de responsabilidades cometidos por ele. Existem várias ações tramitando, tanto no Congresso em relação ao impeachment, mas em outros espaços como o TSE, que analisa que esse governo que mente todo dia na TV e nas redes sociais se elegeu a partir de mentiras, de fake news, e a gente, enquanto organização, está solicitando justamente que se apure esses crimes, né? A gente quer urgentemente o Fora Bolsonaro, Fora Mourão, Fora Guedes, para que a gente tenha um outro projeto de país, um projeto de futuro para o país baseado na economia popular, na agricultura familiar, nas pessoas que, no fim das contas, sustentam esse país mesmo com um governo que joga contra, né? Um governo que tem trabalhado na perspectiva de morte, e a gente tem atuado, e vários outros sujeitos dos povos indígenas, movimentos sociais, movimento do campo, defendido o direito à vida. Então é nessa linha que a gente, nessa semana, se junta a um conjunto de organizações, frentes e articulações em mobilizações que vão acontecer nessa sexta-feira, dia 10, em ações simbólicas, seja de panelaço, tuitaço, ações na rua de panfletagem, com carro de som rodando nas comunidades, colocando essas ameaças e apontando para um caminho de esperança para a sociedade brasileira, que só pode existir com o fim desse governo Bolsonaro, com a saída de Mourão e tudo que eles representam para a sociedade brasileira, né? Um governo que se alia com o que há de pior na nossa política e na nossa sociedade, junto com milicianos, junto com os políticos mais corruptos do Congresso Nacional, que são hoje caracterizados pelo Centrão. Então é em torno disso que a gente está querendo mobilizar a sociedade. Você que é trabalhadora, que é trabalhador e que está vendo que com esse governo não tem jeito, né? A gente quer construir um outro projeto de país e isso passa pela saída desse atual governo. Então, Fora Bolsonaro,
por uma semana de intensas mobilizações para a gente renovar a sociedade brasileira com esperança e construir um novo ciclo de mobilização nas redes, nas ruas, nos territórios, nas igrejas, nos espaços de trabalho, para derrubar Bolsonaro e construir um novo projeto de país.